nós hoje, com grande entusiasmo, né, e muito carinho, que recebemos Carina Ferreira de Souza, que é psicóloga, educadora física, psicomotricista, mestre em estudos da subjetividade, consteladora familiar, integrante do Grupo Movimento de Psicomotricidade há mais de 20 anos e professora de filosofia do Estação do Aprender. Carina, com o tema As Emoções no Educar em Tempos de Pandemia, trará reflexões da importância das emoções para uma educação para e na saúde. Como nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, o nosso corpo reage a essas diversas emoções. Como lidar com o medo, a tristeza, as incertezas? Quais as consequências desse turbilhão de emoções nas relações, na educação, na economia, na saúde? Como o corpo está reagindo às restrições, ao isolamento? E aí eu queria agradecer muito a Carina por ter aceito dividir conosco tanto saber e sua experiência. Muito bom, Carina, tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito esse convite e por contribuir tanto, né, nesse espaço de troca, nesse espaço de informação, de conhecimento. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Uma recepção dessa, nossa, fiquei aqui já, o meu coração acelerado, né? Como que a gente lida com tudo isso, né? Inclusive aqui e agora, né? Essa é uma vivência, lidar com essa emoção de ser recebida, essa emoção de ser convidada, essa emoção de participar do movimento da escola, da educação, né? Que a proposta, né, da escola Estação do Aprender hoje, e também, né, quando eu vejo Maple Bear, e também participar de alguma forma disso tudo, né? Com certeza isso tudo diz de mim, né? Isso tudo diz... Faz parte disso há muito tempo, né, Carina? Sim. Você acompanhou esse crescimento, essa construção, né? Por isso temos muito carinho por você, né? Pelo seu saber, muito respeito por todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Sim, e essa formação, né, não tem como não deixar de agradecer o Grupo Movimento, que sempre me ajudou, aliás, no nome do Gustavo, né, Luiz Gustavo Vasconcelos, que foi o que me trouxe, né, me trouxe para a Estação, mas também me levou para a psicomotricidade, também me levou para os estudos da filosofia, embarcou junto comigo nessa aposta da filosofia. A gente, quando constrói essa ideia da filosofia estar dentro das escolas, isso é um projeto do Grupo Movimento, né, junto com a Estação, e isso faz, inclusive, o movimento todo para o que eu estou trazendo aqui hoje, né, todo esse percurso alimenta e constrói o que a gente está trazendo aqui hoje, né, falar de emoções, né, dentro do projeto de educação, dentro da escola, dentro do educar, né, e aí foi interessante porque em algum texto, em algum momento nas nossas trocas, né, saiu emoções do educar, e também tem muitas emoções nesse processo de educar, né, a gente sai desse momento, dessa lida com a troca, no meu entendimento, também cheio de emoções, né, então, por isso tudo, esse tema para mim é bem bacana, bem convidativo, me trouxe muitas alegrias ao longo do processo de reler, né, o texto, e aí, claro, obviamente, sendo psicomotricista, né, e trabalhando com a área da filosofia, eu falei, bom, é isso aí, né, vamos buscar aquele que pode ajudar a ser um interlocutor disso, né. E aí, quando eu coloco na descrição, tem um texto, né, do Damasio, que é um neurocientista, e que ele traz aí para a gente, né, a ideia que vai
vai me ajudar, né, nesse convite, que é um convite a trazer a emoção para o processo de educar. E o que também fez, né, a gente falar mais disso nesse momento, né? Tem a história da pandemia, né, que é um fato que estamos vivendo, não tem como negar, né, que essas emoções que estão aí estão para fora, mas estão o tempo todo dentro. A gente vê isso acontecer, a tristeza, o medo, né, a insegurança, a raiva aparecendo muito, mas isso também está dentro de nós, né? E quando isso aparece, a gente, então, se depara com a educação, com as crianças vivendo tudo isso, e nós também, enquanto educadores, né, me chama a atenção quando, de alguma forma, há uma surpresa nos adultos, né, em olharem para as crianças e falarem, mas caramba, esse corpo está muito desorganizado, mas caramba, esse corpo está muito triste, tem alguma coisa. E aí me chama a atenção, né? E me chama a atenção também, assim, o que eu faço com isso, né? Não, é melhor botar logo no psicólogo, é melhor mandar logo para algum lugar, né, que possa lidar com isso. Então, esse movimento de, peraí, eu não sei o que fazer, vamos colocar, né, em algum lugar, e aí sim, eu compreendo e acho sim que tem situações que a gente precisa mesmo, né, fazer a parceria com esse outro lugar, e não é um depósito nesse outro lugar, e sim uma parceria. Então, quando há essa fala, eu fico atenta a essa fala, né, porque é quase que uma fala que diz assim, caramba, eu não sei lidar com isso, né, então vamos colocar para quem sabe. E aí eu acho que é nesse movimento de espanto que eu também paro para pensar, mas de quem é? Né? A quem pertence isso tudo? Né? E isso tudo são reações corporais desse momento todo que a gente está vivendo. E dessas emoções que estão aí. Emoções e sentimentos, que vêm em forma de alguma expressão corporal, né? Seja através do choro, seja através da raiva, seja através do não fazer alguma coisa, né? Quando o pai lida lá com o fato da criança não ter feito o dever, né? Não conseguiu fazer, ou não conseguiu entrar na aula, né? Ou não conseguiu quando o sistema simultâneo, né? Ou então híbrido, abrir a telinha. Então, a criança não conseguiu. E aí bate nesse adulto, mas assim, como? Uma indignação, né? E aí a gente consegue perceber como está difícil para ambos lidar com tantas emoções ao mesmo tempo, e emoções que são, em algum lugar, deixadas para baixo do tapete. Né? E aí esse movimento de deixar para baixo do tapete, que eu fui investigar, de onde sai isso? De onde a gente tirou essa ideia, né, de que a gente precisa, então, colocar para baixo do tapete as emoções que são para a gente incômodas, né? A raiva é uma delas que bate na gente, a gente quer logo tirar de cena, né? Se a gente olha uma criança e a criança, então, pega e faz um movimento raivoso, o que fazer com isso, né? E aí bate em nós uma irritação também, e o movimento, então, é de pegar e vamos tirar de cena. Quando não é de, então, dizer, mas que coisa feia, que é a primeira reação que vem, né? Então, o julgamento dessa cena, mas você de novo com isso? Menino, né? Seja do pai, seja do educador, e aí o educador também é bem amplo, né? A ideia de educador, nesse contexto, é todos que estão no processo, e aí eu acho que a escola compartilha muito com isso, e a gente conversa há muitos anos sobre isso, né, que o processo de educação, ele vem desde lá daquela pessoa que abre a porta da escola para que a criança entre, como no decorrer do processo de dentro da escola, assim como também os pais que estão
Aí as pessoas envolvidas, né? Seja a avó, um tio, todos estão. Então, essa surpresa e essa reação desse adulto diante dessa ação da criança, né, tem aumentado a reação de espanto e de também irritabilidade, né? A gente visualiza isso, né? E aí a gente pode visualizar isso também na clínica, como a gente também pode visualizar no processo da escola e no contexto, por exemplo, midiático. Se a gente for olhar a mídia hoje, os movimentos de violência também estão aí, junto com o movimento de medo, junto com o movimento de tristeza, né? Então, tudo isso diz do movimento e do processo da educação, né? E aí, quando a gente olha esse espanto, né, quando eu atendo na clínica, tem aparecido também, eu acho que isso é uma das formas que o adulto se permite olhar. Ele se permite olhar quando tem uma doença, né? Aí tem um problema do braço, então tem cara, eu não sei o que acontece, que uma taquicardia, o tempo todo fui no cardiologista, já vi nada, não sei o que é, aí o meu colesterol está alto, isso acontece. Então, várias coisas, vários sintomas aparecem, e aí o adulto se permite olhar. Aí vai o médico, e o médico diz, bom, a gente já fez todos os exames aqui, né? É uma questão que você precisa olhar, que é mais emocional, e aí pronto. Aí ele vai, aparece na clínica, e aí ele se espanta, né? Como, né? Como que isso acontece? Como que isso se deu, né? Então, diante disso tudo, desse movimento todo, eu me pergunto, né? Como que a gente guarda isso? Por que a gente faz esse movimento, né? E aí eu fui lá, né, buscar decifrar dessa história, né? E aí quando me sugere, né, o livro que é o Erro de Descartes, que é o filósofo, né, e o Damasio, ele fala sobre emoção, razão e o cérebro humano, né? E aí ele então um cientista, também vai investigar isso, né? Essa ligação da emoção e da razão. E quando ele fala do erro de Descartes, ele fala trazendo exatamente o que perdurou e ainda perdura na nossa vida, a ideia da separação entre corpo e mente, né? E aí, na ideia da separação de corpo e mente, também a separação da razão e a emoção. E aí, a ideia que todo mundo fala assim, esse pensamento é muito cartesiano, né? De vez em quando a gente ouve isso, né? O pensamento cartesiano, que é aquele pensamento que a gente precisa, não é que a gente não precisa, a gente precisa dele. Porém, ele foi tomando um lugar, também por necessidade da sociedade, de organização da sociedade, vai tomando um lugar onde vai construindo na gente uma ideia de que, guarda suas emoções aí, porque para a gente produzir, a gente precisa que ela fique paradinha aí, que ela não apareça agora. O que também está correto, né? Porque se a gente deixa as emoções aparecerem o tempo todo, a gente também não produz, né? Então, e aí o bacana é que a gente vai percebendo isso, mas a gente não vai dando conta, porque quando um professor fala assim, não, isso é com o psicólogo, não é comigo, ele não consegue perceber que esse momento aí que ele está dizendo assim, não, essa parte aqui não é comigo não, ou seja, eu não posso lidar com a emoção, eu só consigo lidar com o que é cartesiano, com o que é objetivo, o que é concreto e tal, né? Só que aí fica a perguntar, mas qual a produção subjetiva que a gente constrói quando isso acontece? E essa é a pergunta, e é por isso que a minha atenção, que eu convido a gente a ficar atento a isso. Porque isso tem uma produção, e uma produção de um lugar, e de subjetividades que vão construindo coisas. E aí é isso que a gente quer ver, né? E então, quando eu vou lá, né, investigar Descartes, ele vai falar, a primeira colocação dele é de um caso, né, que acontece em 1800 e alguma coisa, né, que é o caso Gage,
é um cara que estava na indústria, era um cara super ativo, né? Fazia tudo muito bem, né? Não só da lógica, do raciocínio, como tinha uma questão de movimento, de produção, de se dar bem com o grupo, era uma pessoa sociável e tal, não sei o quê, e de repente acontece um acidente não é bem uma indústria, na verdade, é como se fosse numa área de construção, né, e naquela época, 1800 alguma coisa, não me lembro se era ferrovia, alguma coisa assim, isso aqui explode, tem uma explosão, e nessa explosão, o cara tem um acidente que entra na cabeça dele um ferro, e entra na cabeça dele um ferro, e mesmo assim, ele está lá lúcido, levam ele para o hospital e tudo mais, e nessa história dele chegar no hospital, continuar lúcido, não sei o quê, tipo assim, vira, né, cara, o cara fortíssimo, né, saiu dessa, caramba, um ferro atravessou a cabeça dele, não sei o quê, e aí ele sai e volta para o trabalho. Só que quando ele volta para o trabalho, percebe-se que ele não consegue conviver socialmente. Como? Ele começa a falar muita besteira, ele começa a usar palavras chulas, né? Não se importar muito com o que o outro está pensando ou deixando de pensar, mas o raciocínio está ótimo, essa parte cognitiva ficou bacana. E aí ele não consegue mais trabalhar. Por que ele não consegue trabalhar? Porque as ações dele, né, perderam o valor, ele não tem mais valoração moral, né? Ele não tem essa discernimento. Então, ele não consegue parar em lugar nenhum. Em 1850, alguma coisa assim, ele fica, então, encostado, vai viver com a família e tudo mais. E, nessa época, alguns cientistas procuram entender e começam a investigar sobre isso, né? Então, Damasio pega e começa a entender isso também. E aí, já mais contemporâneo, ele também fala de um outro caso, do Eliot, que também, né, tem uma situação muito parecida, mas nesse caso, como é contemporâneo, ele procura Damasio. E ele procura Damasio por quê? Porque ele perdeu a previdência social, porque numa mesma situação, só que no caso do Eliot, ele tem um câncer no lobo frontal, e aí começa, então, as identificações do local. O que significa isso, né? Bom, ele se depara com esse caso e ele vai ajudar, porque o Eliot, ele já tinha passado por vários médicos, e os médicos diziam assim, não, ele está bem, olha só, ele fazia testes e dizia que ele estava tranquilo. Só que as pessoas, mas não tem, ele chega em casa, ele esquece do jogo da filha, ele simplesmente esquece da reunião, e era também isso, né, um cara muito bem sucedido, 30 anos, e tem esse câncer no lobo frontal, e foi necessário tirar um pedaço dessa parte, né, do lobo frontal. E aí, quando ele vê que também ele não vai ter seguro-desemprego, não vai ter nada, ele começa, então, a ficar desesperado, a família é desesperada, porque ele perde tudo, né, também, porque não tem discernimento, não tem consciência emocional. E aí é a questão que aparece, né, e aí o Descartes começa com essa historinha para dizer, olha, se a gente não tem isso que é importante, que são as emoções, a gente não consegue ter discernimento na vida, inclusive para agir. Então, a gente não consegue fazer escolhas e saber o que é certo e errado. Logo, a vida de um sujeito acaba por causa disso. E aí é muito interessante, porque ele vai dizer que a emoção, ela também dirige a nossa vida. A emoção, ela leva a gente para onde a gente deseja. Né? E com isso a gente constrói sentimentos, e com isso a gente constrói a ideia de certo e errado, e com isso a gente faz escolhas na vida.
né? Então, a historinha, né, que em algum momento, porque depois, né, tem em 1935, mais ou menos, tem a ideia da lobotomia, né, que a gente conhece, né, que muitos, por conta dessa ideia de reduzir a emoção, de fazer com que a emoção fique guardadinha e não seja uma utilizada na vida, né, vem a ideia, inclusive, através de psicólogos e médicos, né, de que, tipo, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa parte, porque identificaram que era lá no lobo frontal, né, depois da ideia do caso do Gage, ok, beleza. E aí, então, continua-se com a ideia de que aquilo ali não era tão importante assim, que a gente precisava mesmo abaixar as emoções, e aí faz, sim, lobotomias para que as pessoas né, tenham uma baixa na paixão, né, nas emoções passionais. E aí, isso dura um tempo, né, a lobotomia foi uma questão, né, que a psicologia teve que se haver por um tempo, a psiquiatria também, né, e essa ideia de que a gente tira, então, esse pedaço, porque aí abaixa o furor do sujeito, e assim ele vai poder viver melhor. Essa ideia permanece por um bom tempo. E essa ideia que parece que acaba com a lobotomia, não acaba com a lobotomia, porque a gente constrói uma sociedade um pouco baseada nisso. Quando a gente fala isso, né, para de chorar, menino. Quando a gente fala, guarda seu choro. Quando a gente fala, que absurdo, você está falando desse jeito, né? Enfim, quando a gente vai rebatendo essa ideia, em algum lugar isso se mantém. E aí é por isso que o Damasio, quando vai fazendo toda essa trajetória da neurociência, ele fala que o erro foi de Descartes, ou seja, lá em 1500, ele já tinha errado lá atrás, quando disse a ideia de penso, logo existo, né? Só que lá atrás a ideia de penso, logo existo era raciocínio, logo existo, abaixo das emoções, porque a gente hoje entende que pensar não é só pensar com a razão. Hoje, depois de todos esses estudos, a gente entende que pensar tem todo esse envolvimento, né? Mas lá ele deixou esse registro, e junto dele outros, né, que foi separando razão e emoção, né? E essa ideia de separação se mantém por muito tempo. Então, hoje a gente vê um pouco essa construção, né, quando a gente valoriza um pouco mais aquela pessoa que tem a razão e que é mais contida nas suas emoções. Então, por exemplo, né, e aí tem um outro livro que um rapaz também fala sobre isso, né, a gente valoriza, por exemplo, os bem-sucedidos. Quem são os bem-sucedidos? Aqueles que mostram a sua performance. E na sua performance, ele é objetivo, ele é claro, ele é isso, ele é... mas pouco aparece sobre as emoções, né? O que a pessoa passou, por exemplo, um atleta, né? A gente valoriza aquela performance, caramba, né? O cara conseguiu fazer, o que é muito bonito, mas a gente não fala, né, do quanto que ele precisou se haver com as suas emoções para estar lá onde ele está. Então, a gente valorizou a parte da conquista, mas não olhou o quanto que ele precisou, então, cuidar também das suas emoções. E isso a gente vê hoje, né? O quanto que a psicologia também está entrando no campo da... hoje é contemporâneo, mas isso já tem um tempinho, né? Mas ainda é pouco, assim como nas escolas também, né? Essa troca com a psicologia, né? Você que eu diga, né? Então, esse movimento, né? Que bom que ele acontece, mas ele ainda é pequeno, no sentido de que a ideia de razão e de lógica e de cognição, ela está separada ainda da ideia da emoção. Então, quando Descartes traz, e aí ele depois faz um outro livro também muito bacana, que é Em Busca de Spinoza, que Spinoza também é um filósofo que fala dos afetos. Então, ele também vem, através da neurociência, buscar os afetos, né? E a filosofia para conversar,
né? Porque a filosofia, ela traz essa ideia da reflexão, e reflexão sobre tudo, né? Sobre o mundo, inclusive sobre esse mundo interno. Ela é fundamental, né? Para a gente pensar e trazer, né? Então, quando ele vai falando, ele vai trazendo aí a ideia da gente equilibrar emoção e razão. Que a gente fala pra caramba sobre isso, né? O tempo todo, não, é o equilíbrio, gente. É o equilíbrio. Mas como é que faz esse negócio? Né? Como é que coloca isso em prática? Então, eu acho que a escola tem uma proposta, e quando eu agradeço, né, de participar, eu agradeço porque eu acho que isso é um ato, e aí eu digo, é um ato da própria educação, né, é um ato político, porque política, na sua origem, é exercitar alguma coisa na polis, né, estar aí fazendo algo pelo contexto social, pelo coletivo, né? Então, trazer dentro da proposta educacional esse olhar para a filosofia, que é uma reflexão sobre o mundo, uma reflexão sobre si, trazer para a escola, e aí tem outros movimentos de cuidado de si, né, que a escola tem, né, quando isso acontece, quando a escola fala assim, não, vamos olhar para a nossa equipe, vamos trabalhar essa equipe, é isso, né, vamos ouvir, vamos escutar. E é claro que, e aí está o equilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo vamos escutar e vamos continuar com o trabalho. O trabalho está aí, que é de trazer um conteúdo, sim, de trabalhar com as crianças o conteúdo também, ok? Mas escutar esse corpo, né? Escutar esse corpo. Eu te ouvindo falar, Karina, estou pensando aqui assim, a dificuldade que a gente tem de lidar com as emoções, de aceitar até as emoções, né? E a gente pode falar até da questão da medicalização, porque hoje, se você está ansioso, se você está com alguma tristeza, até por viver uma perda real, né? Existe um movimento de buscar logo a medicalização, né? Isso é muito questionado, né? Essa maneira de lidar com as emoções. Então, eu fico te ouvindo falar e pensando assim, numa pandemia, né, com esse turbilhão de emoções acontecendo, né? Incertezas, insegurança, a gente não consegue planejar as coisas direito, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, até quando essa pandemia vai acontecer, a questão do isolamento, a gente não quer ficar isolado, mas a gente precisa, como lidar com isso, a falta de vivência, e aí o que acontece? Nessa dificuldade com essas emoções, para as crianças, como isso está refletindo também nas crianças, que não podem correr, experimentar e viver essas emoções, né? Se a gente pensar lá nos pequenininhos, eles aprendem a se relacionar e eles vivem essas emoções, principalmente na escola. Sim. Imagina, né? Eles não estão podendo exercitar isso, perder o jogo, chorar porque perdeu, ficar com raiva porque o outro pegou o brinquedo, discutir com o outro, ter alegria, trocas, né, euforia, essas emoções que acontecem muito na escola por conta do social, da troca, né, que acontece diariamente, eles não estão vivendo isso. E nós estamos muito preocupados com isso, né? Eu queria que você também, se você puder falar um pouquinho sobre isso, assim, como lidar, né, como esse momento, essa falta desse exercício, né, o que isso pode gerar. Porque a gente tem reparado na escola que as crianças já estão demonstrando dificuldades no relacionamento, né? Mais difícil dividir, mais difícil entender o que eu estou sentindo, para nomear o que eu estou
as disputas que eram simples, que poderiam ser um bate-papo, uma negociação ser resolvidos, passam a acontecer de forma mais agressiva, como uma coisa, como eu não sei lidar com isso, né? Eu quero o brinquedo, mas ele não quer me dar e eu não sei o que fazer com isso, né? Não sei como resolver isso. Sim. Quando você trouxe a primeira coisa que você falou da medicalização, isso é visível, né? Eu não sei se todo mundo já observou, né? A quantidade de farmácia que abriu depois da pandemia, né? É impressionante a gente ver e olhar o que isso significa, né? Então, isso vem acontecendo claramente, isso é um modo de existência, que é o modo de existência de vou resolver um problema, abaixando ele, tamponando ele, que é a ideia que a gente estava falando antes. Eu resolvo como? Retirando aqui, como se fosse, vamos retirar na lobotomia, né? Vamos resolver assim, que tudo vai ser... Não vai, isso vai ficar aqui, e a gente vai precisar disso por alguma hora, e isso a gente vai ter consequências, isso é um fato. Como lidar com essas consequências é que é nosso aprendizado, porque vão ter consequências, e já estão algumas aparecendo, né? Que no início da pandemia, por exemplo, a gente via uma ideia de partilha, de agora nós vamos nos ajudar, né? Agora vamos compartilhar. Teve muito desse movimento, mas como a gente não viu, né? E aí a ideia novamente, a gente achou que fosse resolver isso e estava tudo certo, né? Vamos resolver só com isso. Não, a coisa é um pouco mais complexa. Então, quando a gente viu que era um pouco mais complexa, no geral, né? Eu estou fazendo uma generalização aqui. Socialmente, o que acontece? Alguns retraem novamente e aí vem raiva, né? E aí a gente vê movimentos de mais irritabilidade. E é também um momento, e que bom que, de certa forma, tem esse movimento da gente poder estar na escola, mas a gente precisa olhar, porque vai aparecer raiva, vai aparecer irritação, vai aparecer desorganização, e isso não necessariamente pode aparecer falando, porque agora tem a máscara. Então, e tem o conter mesmo, né? Então, eu estou falando dos maiores, mas tem os pequenos também, que de alguma maneira vão ser contidos aí, né? Então, o que antes a gente via, às vezes, né, a famosa mordida, que antes também era uma expressão, apesar que botaram um monte de pai de cabelo em pé, né? Mas era uma expressão, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos, né? E hoje não tem esse lugar de expressão. Para onde vai isso? Né? Então, isso vai para algum lugar e vai internamente. E aí, o que pode acontecer são reações e sintomas psíquicos, e que a gente, às vezes, nem vai dar conta, não vai ver nada, e talvez, por sorte, tá? Eu vou falar por sorte, pode aparecer no físico. Por que é sorte? Porque quando vai para o físico, a gente logo olha, né? Então, se aparece no físico, rapidamente vamos ao médico, né? Se a gente der a sorte de encontrar um médico que integre, aí ele não vai só medicalizar, ele vai poder, então, olhar, opa, peraí, tudo bem, algumas coisas precisam de medicação mesmo, ninguém está negando a medicalização, né? Então, apareceu uma, sei lá, né, rosácea, uma coisa que aparece, né? Em adulto também, né? Os adultos têm vários sintomas que aparecem e a gente se dá conta, né? Então, Rosa, apareceu, vai medicar, e aí tudo bem, mas se o médico tem a possibilidade de ampliar essa visão, caramba, aí a gente consegue ir dando conta, para se preparar para alguma coisa que a gente ainda não sabe do que vai vir, de consequência. Porém, a indicação que a gente está trazendo aqui é que a gente respire e olhe para si. Olhe para si e olhe para o outro, né? Com menos julgamento. O julgamento, né? As pessoas estão falando muito disso, né? Não vamos julgar. Julgar, a gente julga o tempo todo, né? Que é a ideia do certo, errado. Não tem como não julgar nesse sentido. O problema é a gente condenar. Quando a gente junta
a emoção, e aí ele fala, o problema é que a gente junta a emoção com sentimentos nossos embolados. Por quê? Porque a gente não teve uma educação para isso, porque se a gente fosse educado para olhar nossos sentimentos, a gente não ia ficar se embolando. E por isso é fundamental o processo do educar para isso. Então, como que funciona, por exemplo, com os pequenininhos, né? Com os pequenininhos, desde pequeno, a gente vai dizer, ele está chorando, eu vou reconhecer, caramba, eu estou vendo que você ficou chateado com isso, né? Eu estou vendo que você ficou chateado com isso. O que a gente pode fazer para diminuir a sua chateação? Vamos falar com, né, se foi um amiguinho, ou vamos fazer, né, vamos falar com um amiguinho que você ficou chateado, que ele passou e não te viu, né? E aí ter a ação de identificar e não culpar, mas resolver. O problema da sociedade é que a gente vai embolando tudo. A gente já sente raiva, porque a gente estava aqui dando, eu vou dar um exemplo, eu, professora, estou organizando um negócio aqui, de repente vai lá e tropeça eu já estou toda embolada com meus sentimentos, né, que eu já não me resolvi na minha casa, já não me resolvi não sei aonde, e aí, quando eu vejo a criança brigando, eu vou embolada também, e embolada, posso falar o quê? Mas fulano, eu já não falei para você, não, coitado do ciclano, eu já brigo, eu já não dou ferramentas para a criança lidar com a emoção dela. Então, a gente está vivendo um momento delicadíssimo. Fala. Como isso faz diferença, Karina, quando a gente começa a nomear o que a gente está sentindo. Porque se a gente reconhece, identifica, a gente consegue trabalhar, né? A gente consegue resolver, a gente consegue buscar alternativas, formas de lidar, até para poder equilibrar. Mas se a gente não reconhece, se a gente vai levando, vai se surpreendendo, ou vai ficando sem saber o que é isso que eu estou sentindo, eu fico imaginando, nessa pandemia, as pessoas, essa necessidade de isolamento, tendo que se olhar no espelho todos os dias e tendo que lidar, né, olhar para si, para as suas emoções, assim, sem reconhecer o que está sentindo, o quanto que isso está gerando ansiedade, depressão, transtorno, fobias, enfim, né? Como isso está adoecendo as pessoas, né? Por conta de não saber lidar ou reconhecer, talvez, as emoções, né? Sim, e reconhecer, porque a gente, na história da pandemia, a gente focou no vírus, né? E todo mundo está ligado nos sintomas do vírus, né? E não está ligado nos sintomas que vão aparecendo por conta da minha superatenção no vírus. As pessoas acham que não acontece isso. Não. Uma vez eu falei em algum lugar que eu falei assim, cara, olha, eu tô para ver quem não sentiu os sintomas do Covid. Para mim, todo mundo já sentiu. Todo mundo. Só que eu falei uma vez, não me lembro onde, não, eu não senti, não. Cara, eu tenho para mim que não quis olhar, sabe? Mas eu não vou. Quem sou eu para dizer? Mas por quê? Porque a gente está ali lidando com isso o tempo todo, né? Com essa forma, inclusive, do corpo poder expressar alguma coisa. Então, às vezes, a minha angústia, meu estresse, porque minha razão diz o seguinte, olha, isso é uma pandemia, não tem o que você fazer, fique em casa, você tem tudo na sua casa para você resolver as suas questões, então, fique em casa. Olha, não tem problema, você conseguiu trabalhar online, você continua recebendo, né? Vamos pensar na melhor das hipóteses, né? Então, essa pessoa que, teoricamente, está muito bem, porque ela não perdeu o emprego, continuou trabalhando e está tudo certo, né? Teoricamente está tudo certo, ainda assim, essa pessoa vai ter sintomas de alguma coisa. Porque tem um entorno que está levando a gente a isso, né? A preocupação, o medo, não tem como. Então, me espanta ainda as pessoas que, de certa forma, dizem, não,
isso para mim não aconteceu nada, tá tudo certo, eu fico bem, muito bem em casa, e ainda tem essa não percepção do quanto que essa questão psicológica, emocional, ela está afetando e vai deixar sequelas. E para que a gente está falando disso hoje? Exatamente, porque a gente está plantando alguma coisa, né? Mas isso é muito terrorista. Não, ao contrário. A gente está falando para a gente olhar, olha, a gente tem condições de plantar aqui e colher frutos mais saudáveis. Então, educar para a saúde e na saúde. Então, é na saúde e para a saúde, né? Então, essa é a ideia da gente poder falar sobre isso. E aí é isso, tem uma hora que é pedir para a pessoa parar, observar o corpo, que é outra coisa tão estranha, né? Que as pessoas estranham, quando a gente... Não, respira. Não, mas eu estou respirando. Eu sei, mas você já observou que essa respiração travou quando você falou? Essa ligação também entre emoção e corpo. Isso é uma outra coisa que as pessoas separam, né? Que, claro, a gente não se estendeu muito sobre isso, mas historicamente vai explicando que para a gente produzir é isso, eu vou tomar um remédio porque amanhã eu tenho que trabalhar, né? E então eu vou reduzir esse sintoma para ir. Peraí, corpo, segura essa onda aí que eu tenho que produzir. E foi num social, e é por isso que hoje a farmácia está bombando, e é por isso que hoje a gente tem muitas propagandas sobre isso, porque a ideia é produzir, né? E não dá para a gente deixar as emoções aparecerem, né? E só para uma outra coisa que me vem, eu não sei se a gente está, como é que está de tempo, você vai me falando, tá? Que se deixar... Nós temos 10 minutos, Karina, temos 10 minutos. Então, a outra solução, e que em algum momento na vida a gente foi também por esse caminho, ao tamponar, a gente tampona também as emoções que a gente considera ruim, que é a tristeza, exatamente essas que estão aí. E a gente fala, não, a gente tem que ter alegria, prazer. E aí a gente vê o aumento do vício, né? Comer, beber, jogo, né? As crianças, então, né, todas as idades a gente vê a questão do jogo muito presente, né? Então, por quê? Porque essa ideia também da alegria através do ter, do conquistar, foi também construída socialmente. A gente não construiu a ideia de alegria no meu presente, no meu corpo, né, a alegria simples. A gente constrói a ideia de alegria junto com o ter. E aí está uma alegria no fora. Quando não é em ter, olha que doido, e isso está muito nas crianças, quando não é em ter, é em rir do outro. Então, o humor está muito ligado a isso, né, nesse humor contemporâneo, né? Eu rio do outro. Então, isso é uma questão que a gente estava trazendo para as crianças pensarem, né? Porque está falando muito de trollagem hoje em dia, né? E aí, como é isso? Eu não posso rir junto com o outro de alguma coisa? Não. E aí isso também diz, e se a gente traz para as crianças refletirem, elas, opa, não tinha pensado sobre isso. Que quando eu quero rir do outro, é porque em algum momento, em mim, eu não estou satisfeita comigo. Eu não tô com uma autoestima boa. Eu preciso que o outro fique pequeno para eu poder ficar grande, para eu poder me satisfazer, rir. Então, isso é um outro ponto que acho que a gente também tem para pensar aí nesse contemporâneo, né? Que o prazer que está fora e não está dentro. Porque quando a gente olha para dentro, a gente também tem que se haver com aquilo que a gente quis esconder. Aí não bate a conta,
né? Aí a conta fica estranha. Então, uma questão que a gente... Os pequenininhos não, né? Os pequenininhos não tem tanto. Não sei como é que as pessoas estão vendo hoje, os menores, mas eles não têm tanto isso, né? De rir do outro, né? Não sei se você percebe, as crianças, quando estão brincando, elas estão brincando, não tem esse lugar, né? Então, né, chega na pré-adolescência, que é um lugar da autoestima que a gente precisa cuidar muito. As crianças estão com uma autoestima muito abalada. E aí uma coisa muito importante que você está falando, Karina, e assim, já tem gente aqui colocando no chat assim, como está se identificando com tudo isso que está sendo falado, que você está falando, assim, porque a gente percebe que nem sempre, né, os pais, os adultos, a gente que consegue identificar determinados comportamentos como um sintoma, como um prejuízo. Né? Quando você fala assim, rir do outro, talvez seja porque eu não tenho um prazer que está dentro de mim, assim, eu preciso rir, que o outro fique menos para eu poder me sentir melhor e sentir prazer nisso. Eu tenho ouvido assim também muitas pessoas falando assim, não, meu filho está ótimo, olha, ele fica em casa e ele nem pergunta, né, pela escola, ele não pergunta pelos amigos, ele não sente a menor falta. Ele não chora, ele está sempre tranquilo, quietinho, né? E o quanto que esses sintomas disfarçados assim de alegria ou de que está tranquilo, de que está bem, né, são prejudiciais também. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito é isso, da gente ficar atento a esses sintomas. Só que a gente só consegue olhar para esses sintomas quando a gente também olha para a gente, né? Quando a gente reconhece as nossas emoções, senão a gente se embola junto, né? Fica ali embolado. E ajudar o outro a nomear essas emoções, né? O que está te incomodando? Está te incomodando, né? Vamos falar sobre isso. Não tem problema ficar com raiva, não tem problema sentir falta dos amigos, né? Não tem problema chorar. Eu acho que isso que a gente precisa estar atento. Sim, e se o adulto pode falar disso, né? Quantas vezes nessa pandemia que eu tive que lidar com meu filho mais constantemente, que está na pré-adolescência, né? Com essas emoções, caramba, mas você não viu isso? E aí eu paro, aí ele volta e fala assim, poxa, mas não precisava você gritar. Eu falei, não, filho, você tem toda a razão. Eu não precisava, mas eu fui falando com você, e você não me ouviu. E aí eu tive que dizer para ele, mas tudo bem, eu também acho que eu passei do limite aqui, porque eu também estou sem paciência, então me ajuda, porque hoje minha paciência está curta. Então, eu poder dizer, ó, eu também perco a paciência, ó, eu também estou estressada, então como é que a gente pode se ajudar? Se a gente conversar, vai ficar mais leve. E vamos suspeitar esses 2 casos que eu contei, né? A sociedade dizia, não, ele está muito bem, né? O caso ele, está tudo bem. Não, tem alguma coisa errada. Então, vamos colocar essas crianças que parece que está tudo muito bem, porque ele está se satisfazendo com o jogo, e o jogo é uma questão, porque é isso, aí vai deixando a adrenalina o tempo todo, e ele vai lá, se estressa, mas isso não é contato, né? Tem uma descarga diferente. E aí, se a gente coloca a criança para lidar com outro sujeito, a gente vai poder ver uma coisa a mais aí. Então, a gente tem que estar atento. Acho que essa palavra que você trouxe, né? A gente precisa olhar, né? Teve uma pessoa que deu uma contribuição aqui ótima, ó. Rir do outro não, rir com o outro. Isso. E a Paula, não é? Seria bem melhor, né? É uma oportunidade que a gente tem, né? De plantar isso, como você falou. Vamos plantar isso. A Paula Lagoeiro fala assim, traz uma grande contribuição também. Outro dia, estava vendo uma entrevista do médico e neurocientista Miguel Nicoleles,
em que ele afirmou que o tropismo do vírus no sistema nervoso leva o sujeito ao seu limite emocional, mesmo quando o próprio não é infectado diretamente. A Covid-19 influi na forma como experimentamos o cotidiano, e dentro dessa perspectiva, Nicoleles aponta que todos nós, independente de infectados ou não, perante ao constante processo de sofrimento, medo e ao luto, acabamos por desenvolver sintomas das síndromes pós-traumáticas semelhantes às das grandes guerras. Eu acho que é isso mesmo, né, Karina? E pronto, né? É isso aí. Então, tem mais gente investigando sobre isso. Vamos ficar atentos. E é isso, sintoma pós-guerra, né? Que fazer com isso? A gente precisa trazer, de alguma forma, um equilíbrio. Então, é mais amorosidade, mais alegria, né? Não dá para ser mais isolamento, mais, né? Claro, não estou dizendo aqui que tem hora que eu digo, não, você tem que ficar em casa mesmo. Como tem horas que eu tenho que decidir, não, peraí, filho, você hoje não vai, porque você está com... Então, não sou contra o isolamento no sentido de você ter que cuidar da saúde coletiva, não é isso, né? Acho que não é disso que a gente está falando, só para... Porque a gente também está num momento muito doido, né, de polaridades, né? As palavras são pegas e tudo... Não, e tudo vira outra coisa, que é o movimento da raiva, que é o movimento das minhas emoções emboladas. Então, eu pego aquilo que o sujeito... E eu estou falando, conversando com a minha raiva aqui. Então, eu já pego aquilo que ele falou e já começo a montar um monte de outras coisas e crio uma situação. E aí ele fala também no livro, muito interessante, que a gente tem a razão e a emoção, né? O cérebro pensante e o cérebro sensível, vamos pensar assim. E aí... aquilo que a minha emoção, raiva, sentiu, o meu cérebro pensante vai meio que fazer tudo para justificar a minha raiva. E a gente não, porque eu espero que não tenha mais essa embolação toda, mas... Contra culpados, né? Procura encontrar culpados. Isso, culpados para justificar a minha raiva, a minha frustração, o meu medo. E a gente tem isso para todo lado, né? Então... É isso, tem mais gente estudando sobre isso, vamos ficar atento. O que a gente não precisa semear mais é mais ódio, mais guerra, mais indiferença, né? Mais confusão. Então, olhar para a gente diminuir a confusão. Tem muitas atitudes aí que a gente estava, né, na aula de filosofia, né, podendo falar, logo no início a gente falou sobre essa ideia da tolerância e intolerância, né, que é isso que transforma e chega na guerra, né, a tolerância já é o sentimento da raiva que não foi olhada, a intolerância, né, a raiva já não foi olhada, então ela já está no pavio curto e vai ficar, então, intolerante. Então, porque a raiva não foi olhada, não deu lugar para aquilo, assim como pode ter embolado com a tristeza, né? Então, raiva embolado com tristeza, caramba, intolerância, né? E aí, para onde eu vou botar essa intolerância? Na primeira historinha que colar, entende? Eu vou achar uma história para jogar isso, né? E a nossa razão vai dar um jeito para justificar isso que está aqui, ó, batendo. Então, a gente vai construir historinhas, e se a gente não cuidar, a gente leva isso para a nossa vida, para dentro das escolas, para dentro da nossa casa, né? Sabe aquelas confusões emocionais que às vezes, gente, por que a gente discutiu aqui? Né? Eu simplesmente queria dizer que eu senti sua falta. Em vez de falar, eu senti sua falta, né, eu começo a criar uma história para dizer, e aí, em vez de eu falar isso, eu crio aí uma confusão e brigo com a pessoa. Ó, as crianças têm muito isso. Elas querem estar junto, mas não sabem dizer. Você não vem, você só chega tarde em casa, você, você trabalha muito, não é? Era só para dizer que
sentindo falta. Isso. Eu acho que isso tudo também, Karina, é um medo enorme que a gente tem, assim, de lidar com as nossas emoções, né? De dizer, de falar sobre isso. Porque existe mesmo esse movimento da gente não falar que está ansioso, não falar que está triste, não falar que está chateado, né? Você tem que estar sempre muito alegre, se não toma um remédio para ficar alegre, né? E não lidar com aquele monte de emoções que são comuns ao ser humano, que a gente precisa identificar, né? Que a gente precisa reconhecer, nomear. Muito importante isso, porque quando eu identifico assim que eu estou sentindo só a falta do outro, fica muito mais fácil para eu poder expressar isso. O problema é que quando eu não sei direito o que é isso que eu estou sentindo, aí eu começo a sentir raiva ao invés, e aí acaba de falar sobre isso, e acaba atrapalhando e brigando, né? Sim. Sim, e socialmente a gente vai sendo educado, a gente vai vendo isso na nossa casa, vamos vendo, em vez de eu falar que, poxa, que legal você veio, gostei de sua presença, né? Eu justifico, muito importante a sua presença aqui, porque vai fazer isso aqui na nossa, sei lá, no nosso espaço, em vez de eu falar, pô, que bom, né? Te vi aqui, fiquei feliz com você, né? A gente precisa justificar o que o sentimento está dizendo, que é compreensível no momento de vida, lá atrás, onde, né, a passionalidade assustou, e aí para organizar, a gente, vamos justificar aqui, estou fazendo isso aqui, tá? Beleza, mas desequilibrou-se tanto que a gente está aqui hoje, né, nesse movimento que não ajuda, né, ao contrário. E aí a gente vai, se a gente pensar, né, com mais profundidade com questão a essa, que aí é outro assunto complexo, né, que é a medicalização, os vícios, aonde isso vai chegando, vai ocupando, né, como que as crianças estão vivendo isso também, né, é pano para manga falar disso, né? Então, vamos plantar alguma coisa que possa amanhã, cara, a gente olhar, pô, gostei do que a gente plantou, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que é por aí. Karina, assim, já está terminando o tempo, né? Nós já estouramos o tempo, mas tem uma pergunta que chegou agora, que já teve gente falando aqui, a Ana Lídia falou que por ela ficaria aqui te ouvindo muito tempo, queria te ouvir mais. Um abraço. Isso, né? A Lorena também falou, ficaria muito mais, estou amando e me identificando, enfim. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder, e a gente que é bem dentro do que a gente vive mesmo, né? Do que a gente está vivendo. E aí a gente vai encerrando aí a sua fala, né? Acho que vai ser uma boa forma de você encerrar aí, concluir aí um pouco dessas reflexões, dessas provocações que você trouxe também. A aceleração e a adrenalina dos eletrônicos, uma fábrica de crianças com TDAH? Crianças inquietas, sem paciência para os livros, vendo amigos, emoji, sequela da pandemia? Como reverter o que passa a ser regra? Isso é muito interessante, porque a gente, há um tempo atrás não, né? Em janeiro, a gente falava para os pais, não deixem seus filhos muito tempo na frente da tela do computador, né? Quando foi em março, a gente estava assim, gente, abre o computador para as crianças assistirem a aula, não é? Muito contraditório tudo isso é tema de muitas discussões, como reverter isso, e aí eu não sei, você vai falar sobre isso. Sim, então, fábrica de TDAH, né? Eu acho que é um cuidado que a gente também tem que ter para a gente não rotular, né, o movimento acelerado, o movimento, porque senão a gente vai cair na mesma ideia. Então, o que está ela falou adrenalina, né? Isso tudo
né, é voltar a nomear, é parte desse corpo e a gente vai ter que dar conta dele. Se a gente começar a nomear que isso vai virar TDAH, eu tenho, assim como eu tenho umas restrições com a ideia de síndromes que aparecem. Síndrome do ninho. Né? Não, e as pessoas criam síndromes, ideias de síndromes também, né? Síndrome do ninho vazio, síndrome, né? E já tem alguma, né, para agora também. Acho legal para a gente entender, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para isso não classificar uma doença, logo o que eu chamo? Um remédio para resolver. Então, essa ideia é a ideia que a gente está tentando, né, diminuir, né, mudar essas... porque é isso, né, a gente não muda, não digo para você, Fernanda, não olha para cá, aquela ideia, né, você vai ficar olhando para cá, então a gente não vai ficar olhando tanto para cá, a gente vai olhar para o outro lado, até o outro lado florescer e isso diminuir. A ideia de precisar de remédio, precisar de classificar as coisas para poder resolver, né? Eu acho que a gente precisa classificar para entender, ok, então está acelerado, está isso, está aquilo, então, parece com o TDAH, beleza, então pelo menos já tem um caminho, mas se eu começar a nomear, eu já vou começar a ter alguém especializado para lidar com isso e já vou direto para o remédio. Ela falou de uma outra coisa que eu esqueci. Não sei se... Isso que você está falando também tem muito a ver, assim, as crianças, eles exercitaram um pouco essas relações, né? Eles estão, assim, principalmente os pequenos, eu falo dos pequenos, que viveram, estou falando nisso, pensando nessas crianças que viveram, por exemplo, uma criança de 2 anos na pandemia está com 4 anos, fazendo 4 anos, eles nem têm muita memória do que eles fizeram na escola, das relações, né? A gente tem visto crianças, assim, perguntando, mas eu já fui algum dia para a escola sem máscara, que eles nem lembram, porque se a gente pensar que isso aconteceu há 2 anos atrás, né, vamos dizer assim, né, eles não viveram isso, eles não têm memória. E eles deixaram de exercitar algumas coisas que são essenciais para gerar determinados comportamentos. Então, como eles não apresentam determinados comportamentos, a gente tem um movimento assim, será que ele é autista? Será que ele é TDAH, é hiperativo? Porque a gente tem essa tendência a querer dar um diagnóstico e criar esses rótulos que são muito perigosos, né? Eu falo sempre isso, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode ser simplesmente porque ele não sabe fazer diferente, né? Perfeito, exatamente. E se ela fala de uma fábrica, é interessante, porque se a gente tem uma fábrica, a gente vai ter que mudar, então, a forma de existir. Se todo mundo virar TDAH, então tá todo mundo normal, vamos pensar assim, né? Então, a gente vai ter que mudar. Ela coloca como se isso gerasse, né, aceleração e adrenalina nos eletrônicos, geram o TDAH. Crianças inquietas, sem paciência para os livros, vendo amigos emoji, assim, já os amigos deles são esses. É uma sequela da pandemia? Não, adorei a pergunta, porque eu acho que é uma boa pergunta mesmo para a gente refletir, e acho que a gente tem que pensar, então, se nisso que você colocou, então, se a gente não estimula, então, como é que isso aonde isso vai resultar, e aí, o que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar com esse resultado, e aí a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer isso, classificar para excluir, para medicalizar, né, e dar para um especialista. E a gente volta com a ideia, né, tratar das emoções, todo mundo aqui tem que dar conta disso. Tem umas pessoas que têm mais especialidade para lidar com certas situações, né, mas lidar com isso, inclusive com TDAH, se for o caso, a gente tem que olhar, a gente tem que dar conta disso, né? E aí é interessante, porque quando ela fala também dos amigos emoji e tudo mais, também não dá para a gente rotular, porque volta aquilo que você falou, né? Até o outro ano a gente estava falando, não olhe tanto para... A gente tinha um grau aqui, né? E agora o grau é outro.
Por quê? Porque tem gente que está só se relacionando e que bom que existe isso para se relacionar. Por quê? Porque não tem outra coisa. Tem pessoas que realmente não podem, né? Estar se relacionando. Ia ser muito mais difícil se a gente não tivesse a tecnologia, né? Agora, o resultado disso, a gente realmente é muito diferente, né? Tudo muito diferente. A gente ainda não sabe o que isso vai gerar, né? Sim, a gente volta com a ideia de estar atento, né, aos excessos, ao equilíbrio disso, né? Que momento que... E se eu faço esse exercício, por isso que é apostar na educação, sim, uma educação para e na saúde, trazendo a emoção para dentro do olhar da educação, porque quando eu sou educado a olhar para mim, a gente constrói uma outra sociedade. Quando a gente, para mim, não se, claro, Karina, mas aí eu não olho para o outro, não, eu começo olhando para mim, identificando, e depois eu olho para o outro, e aí, claro, a gente vai fazer essa relação. Não tem como a gente, não é a polaridade, é um e outro, si e o outro, razão e emoção, né, uma coisa ou outra. Então, a gente, olhando para si, a gente também vai conseguir olhar para o outro. E é interessante, porque a pandemia está aí dizendo isso, né? Vamos cuidar o tempo todo. E a gente se vai não ouvir, gente? Que coisa! É isso mesmo, Karina. Olha, a gente precisa finalizar. Se você quiser falar aí mais alguma, dar suas contribuições finais e tudo. Olha, eu acho que eu... A Ana Paula está falando aqui, ó, muito boa palestra, nunca tive filosofia na teoria, nunca pensei muito sobre emoções. Deixa eu ver direitinho o que ela escreveu aqui. Éramos reprimidos, né? Nunca pensei muito sobre emoções e até, de certa forma, éramos reprimidos. Sim. Dá trabalho, né, Karina? Como dá trabalho, né? A gente olhar para as emoções. Sim, e é isso, né? Eu acho que a ideia sempre então não dá para a gente ficar no saudosismo ou também na raiva do que a gente recebeu, né? Então a gente recebeu e somos tudo o que somos, porque a gente recebeu bastante coisa, inclusive essa repressão, né? Porque aí fez também a gente, né? Então por isso para fazer diferente. E por isso também a raiva, ela também é motora, e ele fala uma forma, as emoções, elas fazem a gente ir para ação. Então, não é para a gente colocar, tamponar, né, a raiva também. A raiva, ela precisa existir. O medo precisa... Não é o ódio, não é a irritabilidade, porque aí já é transformações, né? Que é aquilo que a gente falou. Então, se eu não trabalho minha raiva, ela vira uma outra coisa aqui para eu lidar. Então, essas emoções, elas são motoras, elas fazem a gente ir para o mundo, né? Então, é isso que fez a gente estar aqui também hoje. Então, tudo isso, todas as guerras que já existiram, né? Tudo isso. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que se a gente ficar um pouco com essa ideia, eu acho que o recado, né, que a gente pôde trazer hoje foi esse, né? Foi ótimo também trocar, eu acho que de alguma maneira eu me identifico, né? De alguma maneira não, eu me identifico com você nessa parceria de reflexão, de pensar sobre as emoções, sem dúvida, né? Então, para mim foi ótimo também estar aqui e trocar, isso foi ótimo. Fala. Olha, eu vou fechar com um comentário aqui, que fala assim, ó, encobrir, não sentir, nunca saberão. Nunca deu certo tamponar. Precisamos resolver, sim. Muito bom pensar sobre isso. E aí eu finalizo agradecendo muito as suas contribuições, as suas provocações, reflexões. Eu imagino que todo mundo vai pensar um pouco mais sobre isso, sobre o que está sentindo, como falar sobre isso. Eu acho que você conseguiu despertar essa atenção, esse cuidado, esse espera aí.
deixa eu pensar um pouco sobre isso, como eu estou lidando com as minhas emoções. Porque, por enquanto, Karina, é o que a gente tem, é o que a gente imagina, né? A gente tem aí como uma forma de sobreviver a tudo isso que a gente está passando, né? Principalmente, né? É Sim. saber lidar com esse turbilhão de emoções aí. Eu acho que é isso aí, é a ferramenta que a gente tem. Isso que você está falando é uma coisa interessante, porque eu tenho trazido isso na clínica, é o que a gente tem para cuidar hoje. A gente não tem uma solução clara, inclusive até mesmo contra o próprio Covid, né? Não adianta a gente ficar especulando, então a gente precisa cuidar daquilo que a gente tem em mãos. O que temos em mãos? São nossas emoções, nosso corpo. E é uma maneira da gente aumentar nossa imunidade, né? Então vamos cuidar da gente, para que a gente possa amanhã olhar e, deixamos alguma coisa bacana aí para essa galera que está chegando. Tem isso, né? A gente está fazendo por nós e por eles, né? Por eles, isso mesmo. Muito obrigada, Karina. Obrigada a Maravilhoso. você. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Boa Obrigada a noite todos. Obrigada pela presença. Sim, sim. Oh, Foi muito obrigada ótimo. pela presença. Até quarta-feira, hein? Quarta-feira, às Sim. 19 horas, estaremos aqui com a equipe de nutrição do Estação do Aprender e da Maple Bear Niterói. Escolas podem driblar os efeitos da pandemia na alimentação infantil. Então, esperamos vocês quarta-feira. Um abraço. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Carol.